Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, vamos observar o nosso objeto de conhecimento. Hoje, vamos trabalhar com construção da textualidade, relação entre textos. Especificamente, criação de poemas. Vamos trabalhar o poema, esse gênero literário, esse gênero textual. E também vamos verificar versos livres, formas fixas, certo? Tudo isso na nossa aula de hoje. Estão curiosos? Então, venham comigo. Muito bem, gente. Durante as nossas aulas, nós já estudamos diversos textos, fábulas, resumos, crônicas, contos e tantos outros textos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E existe um texto em especial que é muito utilizado muitas vezes para o nosso entretenimento, para o nosso lazer. Aquela leitura que vai ser prazerosa, aquela leitura que não tem um compromisso tão sério de aprender algo, mas que você vai fazer por gostar, por achar bonito, muitas vezes. Eu estou falando exatamente do poema. E o que é um poema? Colocando aí para vocês o conceito. Olha só, o poema é um gênero literário, ou seja, está envolvido aí no universo da literatura, da arte com a palavra, certo? E ele é marcado pela musicalidade, ok? Então a gente tem muitas vezes em um poema uma certa musicalidade que é obtida por meio de alguns recursos que nós vamos já observar durante a nossa aula, certo? Pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão de métrica definidos, ou seja, uma contagem de sílabas que pode conter neste verbo. Agora, quando a gente fala em poema, lembrem, certo? Musicalidade, subjetividade, certo? E um trabalho com a escrita, certo? Em versos, que é diferente da escrita em parágrafos. Para que a gente possa entender bem o que é um poema, claro que a gente vai ler um poema. Primeiro, nós vamos ouvir a declamação. Os poemas, eles são produzidos, são escritos e são declamados de forma expressiva, certo? Então, perceba que ele vai trazer uma expressividade grande, certo? Ele tem um tom subjetivo, muitas vezes, e uma musicalidade. Então, quero que vocês prestem bastante atenção na animação de um poema que nós vamos apresentar agora. Hoje nós vamos analisar dois poemas. O primeiro, nós vamos ter um formato aí de um vídeo com uma animação. Observem bem as ações, as imagens que irão aparecer e também a sonoridade que as palavras deste poema irão trazer para a gente, ok? Então vamos ouvir, vamos visualizar e assistir a animação A Porta. A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira, para passar a cozinheira. Eu abro de supetão, para passar o capitão. Só não abro para essa gente, que diz a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Muito bem, acabamos de ouvir, certo, o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. E como já mencionei para vocês, o nosso poema ele é escrito em versos. E vocês podem observar aqui exatamente o nosso poema. Observem que nós não temos uma escrita em parágrafos, começando lá daquela ponta da folha e indo até o final, certo? Marcando também os parágrafos, aqueles dois dedinhos que nós aprendemos lá no período da alfabetização. Perceba que o nosso poema ele é escrito em versos, perceba que há uma escrita diferenciada, certo? E observem que esses versos aqui, quando eu falo em versos, eu estou me referindo a
cada linha desse poema, certo? A gente observa aqui a impressão, ou seja, o visual que nós temos desse texto escrito em uma folha de papel, certo? E você observa bem a organização dele. A gente tem alguns grupos, certo? De versos. Esses grupos nós vamos chamar de estrofes. Agora vamos observar bem, vamos analisar. A gente percebeu que o nosso texto aqui, ele fala de uma porta, certo? E observem que essa porta está presente aqui no nosso texto e apareceu também presente na animação. E ela tem algumas ações, ela abre e fecha sozinha. Observem que esta porta aqui, certo? Ela foi personificada, ela recebeu ações humanas. E quando nós temos isso no texto, essa personificação de algum elemento, eu percebo que ele recebe essas ações humanas e muitas vezes representa o próprio ser humano, como acontece lá com as fábulas, em que os animais acabam representando os seres humanos. Num texto, como um poema, também pode ocorrer isso, certo? E aqui no nosso poema A Porta, perceba que nós temos que prestar bastante atenção em uma situação. Nós não podemos ler esse texto e interpretá-lo de maneira literal, certo? Perceba que quando eu falo de maneira literal, aquela interpretação ao pé da letra, aquela interpretação com o significado da palavra, aquele significado escrito lá em dicionário. Perceba que aqui a gente vai ter uma interpretação que ela tende, você tem que olhar mais para o lado conotativo. Lembrando, denotação e conotação, esses sentidos. O que é a denotação? É exatamente aquela interpretação literal, ao pé da letra, aquele sentido que está expresso lá no dicionário. E o sentido conotativo presente em textos, em poemas como esse, é uma interpretação que você irá olhar o sentido figurado, irá observar que as palavras podem assumir diferentes significados, certo? E tudo isso para tornar um texto como esse muito mais expressivo, certo? Agora vamos observar linha a linha, verso a verso do nosso texto? Então, colocando aí para vocês. Vamos começar observando aqui exatamente a nossa primeira estrofe, certo? O título do nosso poema é A Porta. E observem que quando a gente mencionou, certo? Cada linha do poema a gente chama de verso, né? Então, aqui nós temos o primeiro verso, o segundo verso, o terceiro verso e o nosso quarto verso. Observem que esses versos, cada linha desse poema, ele foi agrupado. A gente consegue observar bem esse agrupamento de versos. Quando nós temos esse agrupamento de versos, nós vamos ter estrofe, tá, gente? Vamos ter estrofes, vou colocar aqui em cima para vocês. Nós vamos ter estrofe. É um agrupamento de versos. Então, quando a gente tem esses 4 versos agrupados, nós temos uma estrofe, certo? E a gente, de acordo com a quantidade de versos agrupados, uma estrofe, a gente vai denominar, a gente vai nomear essas estrofes. Então, quando a gente observa essa primeira aqui, nós temos 4 versos agrupados, certo? Então, a gente vai dizer que essa estrofe é um quarteto, certo? Vamos colocar aqui do lado. Quarteto. Perceba que tem origem lá na palavra 4. Por quê? Nós temos 4 versos agrupados. E aí, a depender, claro, da quantidade de versos, nós vamos ter nomes diferentes para cada estrofe. Por exemplo, uma estrofe que só tem um verso, nós vamos chamar de monóstico. Uma estrofe que é monóstico, certo? Se eu tiver 2 versos em uma estrofe, eu vou chamar de dístico. Se eu tiver 3 versos, eu vou chamar de terceto. Se eu tiver 4, como vocês já observaram aí, quarteto. 5 versos, quintilha. 6 versos, sextilha. 7 versos, septilha. 8 versos, vamos ter uma oitava. 9 versos, uma nona. E quando eu tenho 10 versos, eu tenho décima. Observe que sempre o nome está relacionado ao numeral que indica a quantidade de versos agrupados, certo? Mas, professor, se eu tiver mais de 10 versos, aí eu vou ter uma estrofe que nós vamos chamar na literatura de irregular, certo? Quando tem mais de 10 versos. E observem que aqui a gente já observou que a nossa primeira estrofe, ela tem
4 versos, certo? E observem também que no poema é interessante a gente observar a questão da musicalidade. Essa musicalidade ela é feita para a gente, ela é trazida muitas vezes pela repetição de sons, certo? E essa repetição de sons pode ocorrer ali no finalzinho de cada verso ou no meio do verso, certo? E percebam que quando falamos desses sons, dessa sonoridade, repetição de sons, nós estamos falando de rimas, certo? Então, no poema, nós vamos ter um recurso linguístico que nós chamamos de rima, que é exatamente quando nós temos palavras com sons semelhantes. E essa repetição de som dentro do texto traz para a gente ritmo, certo? E também musicalidade. Quando a gente observa este poema, A Porta, a gente consegue perceber que ele tem um certo som, uma sonoridade, que é bem gostosa de ouvir. Vamos observar o primeiro verso? Mostrar para vocês as rimas presentes neles. Observe que nós temos aqui, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Observe que quando eu falo em sons semelhantes, a gente tem algumas rimas aqui. Observem que, por exemplo, nós temos aqui no segundo verso, morta, certo? Essa palavra. Observem a terminação dela. E a palavra porta, no outro verso. Observem que nós temos aqui exatamente uma rima. Eu vou até marcar com uma letra, certo? Letra A, para indicar a presença dessa rima aqui. No primeiro, ou seja, no segundo verso, rimando com uma palavra lá do quarto verso. Então aqui a gente tem uma rima que está alternada, né, dentro da nossa estrofe. Mas eu posso ter rimas acontecendo também dentro do próprio verso, certo? Observem, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Observem aqui, essas terminações da palavra madeira e matéria, ok? Percebam que nós vamos ter sons semelhantes também presentes nas palavras aqui do nosso texto, ok? Vamos observar o próximo verso? Olha só. Dentro do nosso texto, nós temos aqui o próximo verso, os próximos versos, a próxima estrofe, a gente observa aqui. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Observem que a palavra devagarinho, menininho, elas têm sons semelhantes. Então, aqui a gente tem outra rima, certo? Vou colocar a letra A para indicar aqui essas rimas, certo? Observe que cuidado e namorado também tem terminações com sons bem semelhantes. Olha só, outra rima aqui, colocando essas letrinhas para indicar a marcação dessa rima. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Observem. As terminações, a gente tem rima aqui também. Eu abro de supetão para passar o capitão. Observem as terminações aqui, outra rima também. Observe que diferente do verso, ou seja, da estrofe anterior, que nós tínhamos rimas, certo? Alternadas, aqui eu vou ter rimas que nós vamos chamar de emparelhadas, o primeiro com o segundo verso, o terceiro com o quarto verso, certo? O quinto com o sexto verso, e assim sucessivamente. E observem que aqui nós temos exatamente uma estrofe que é composta por quantos versos? Contem aqui comigo, olha só. 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que eu tenho 8 versos. Então, com uma estrofe de 8 versos, eu vou ter uma oitava, ok? Observem que sempre esse nome está relacionado ao numeral que indica essa quantidade de versos presentes numa estrofe, certo? Vamos adiante, observando os próximos. Só não abro para essa gente que diz a mim, bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Observem outro quarteto, vocês têm aqui outra estrofe de 4 versos e tem rima também. Olha só a terminação. Importa e porta, mais uma vez aqui. Rima no segundo verso e rima no
quarto verso, ok? Na sequência, observe que a gente tem apenas um verso, uma estrofe que é composta por um único verso. Quando isso acontece, a gente vai ter uma estrofe que nós vamos chamar de monóstico, certo? Essa estrofe é composta só por um verso. Olha só, mono, um. Ok, gente? Ó, eu sou muito inteligente. Observem que a porta faz essa afirmação. Eu sou muito inteligente. Observem que na sequência, outros versos, né? Uma estrofe, um quarteto aqui. Observe que nós vamos ter: eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel, fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Olha só, outra rima aqui, essa terminação, certo? Quartel, céu. Perceba que são sons semelhantes. Uma rima com quartel e céu, a palavra céu. Ok? Então, observem que aqui nós temos exatamente essas rimas acontecendo dentro do nosso texto. E observem que as rimas trouxeram sonoridade, quartel, céu, madeira, porta, importa. Observe que essas palavras com sons semelhantes deixam o nosso texto muito mais sonoro, muito mais agradável de ouvir também, certo? Agora, uma coisa interessante, quando eu mencionei para vocês, nós estamos falando aqui de um texto que tem uma porta, e essa porta que tem ações humanas, certo? Ela é inteligente, ela tem sentimentos, porque quando alguém diz que uma pessoa é burra como uma porta, ela fica ofendida. Então, percebam que são ações próprias dos seres humanos, ok? Então, percebam que aqui no texto nós temos um eu lírico, certo? Que nós chamamos que é uma porta, certo? O que é o eu lírico? O eu lírico, gente, é a voz no texto, é a voz do poema, certo? Lembram lá das fábulas, dos contos, das crônicas? Lá nós temos uma pessoa que conta a história, o narrador, certo? Aqui no poema, nesse tipo de texto, nós vamos ter também o eu lírico, que é exatamente quem fala no poema, quem conta uma história. Então, observem que no poema a gente vai falar de eu lírico. E uma coisa importante, você não pode confundir o eu lírico com o poeta, certo? Eu não poderia dizer jamais que o poeta e o eu lírico são a mesma pessoa, principalmente nesse poema. Por quê? Porque nós temos aí a figura de uma porta. É a porta quem está falando no poema. Ela é o eu lírico, ok? Então, o eu lírico em um poema pode ser um animal, pode ser uma porta, pode ser uma pessoa, pode ser uma pedra, pode ser qualquer objeto, qualquer ser, certo? Então, você nunca pode fazer essa relação. Ah, o poeta fala lá no texto, lá no poema. Não é o poeta que fala no texto, não é o poeta que fala dentro do poema. É o eu lírico, certo? Por acaso o poeta, a pessoa que escreveu Vinícius de Moraes, é uma porta? Literalmente? Percebam que não. Percebam que a gente não pode fazer essa associação, dizer que o eu lírico e o poeta são a mesma pessoa. Certo, gente? Vamos continuar? Então, a gente já observou, já analisou um poema, que ele tem uma sonoridade muito grande, que ele foi escrito aí em versos, os versos foram agrupados em estrofes, tivemos rimas que trouxe a sonoridade. Agora eu vou trazer outro poema para vocês, certo? Um poema que será declamado. Observem bastante o teor, ou seja, o conteúdo, as palavras que foram utilizadas nesse poema, certo? As imagens que serão construídas, e observem também a expressividade da pessoa que está declamando este poema, ok? Então vamos lá ao poema Quebra-Cabeça. Na gaveta da cômoda, esquecida há décadas no porão, havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo, um crucifixo acinzentado, sem brilho, uma santa cuja cabeça estava partida, com restos de cola no pescoço, cartas espalhadas, muitas folhas, pétalas secas, mergulho fundo em cada peça do ancestral quebra-cabeça.
Muito bem, então acabamos de ouvir a declamação do poema Quebra-Cabeça, certo? Observe que o nosso poema está aqui escrito nesta folha de papel. E observe que tem uma organização diferente do nosso poema anterior. Vamos comparar? Colocando os dois aí para vocês. Observem como os dois foram escritos. Na primeira folha aí, com o poema A Porta, você observa que ele foi escrito aí de uma maneira um pouco mais regular, né? Nós temos aí o agrupamento em estrofes. Já na segunda folha, você observa o poema Quebra-Cabeça. Observe que no primeiro, os versos, certo? Eles têm ali um tamanho próximo, bem próximo um do outro, né? Principalmente quando você observa a segunda estrofe, quando você observa a última estrofe. Os versos nessas estrofes aí são bem próximos, né? Quase do mesmo tamanho. Já no outro poema, o Quebra-Cabeça, observem a diferença entre os dois primeiros versos, né? Na gaveta da cômoda, esquecida há décadas, eles são quase do mesmo tamanho, são semelhantes. Mas observem para o terceiro verso, como ele é menor, certo? Então observem que não há um tamanho certinho entre um verso e outro. A gente tem uns que são maiores e outros que são menores, certo? Então o poema ele é um tanto irregular, voltando aqui comigo. Enquanto a gente observa lá no poema A Porta, se a gente fosse traçar uma linha, a gente teria ali os versos, todos próximos da mesma linha, né? A linha aqui e a linha aqui, todos estariam enquadrados dentro dessas linhas. Agora, aqui não, a gente tem os versos, é como se eles fossem fazendo assim, ó, um verso grande, um verso pequeno, um verso grande, um verso pequeno. Perceba que os versos, eles são aqui mais irregulares, certo? Não há uma certa organização com relação à quantidade de palavras, de letras, de sons que nós vamos ter dentro desses versos. E isso é proposital. Aqui nós vamos ter uma forma que nós vamos chamar de uma forma mais livre. Observem que a organização é completamente diferente do nosso poema anterior, certo? E quando falamos aqui no eu lírico, certo? Quem é o eu lírico? Será que aqui a gente tem um objeto como uma porta? Vamos ler mais uma vez o nosso poema para que a gente possa analisar, certo? E compreender bem esse texto. Colocando aí o nosso texto, vamos aí mais adiante, agora observar cada estrofe, certo, do nosso poema. Cada estrofe não, cada linha, ok? Observem aqui, o título dele é Quebra-Cabeça, certo? E nos versos, logo nos primeiros versos, observem, na gaveta da cômoda, esquecida há décadas, no porão havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo, um crucifixo. E aí eu pergunto a vocês, gente, a gente tem palavras com terminações semelhantes, sons bem idênticos, logo nesses primeiros versos? Deem uma olhadinha. Percebam que se a gente procurar aqui, a gente não encontra. Então, observem que aqui este verso, ou seja, este poema, ele foi escrito com versos que não rimam com o outro, mas constroem imagens bem interessantes para a gente na leitura desse texto. Observem que pelo próprio título, nós temos aí a palavra quebra-cabeça, certo? A gente tem a ideia de um jogo, aquele jogo de entretenimento, mas para você resolver um quebra-cabeça, você tem que pensar, analisar as peças, unir para resolver. E aqui a gente pode ter exatamente essa ideia de um jogo, certo? Um elemento que possui diversas peças e que nós vamos observar no texto que o eu lírico está a observar essas peças diferenciadas, certo? Observe que na primeira linha, o primeiro verso, ó, na gaveta da cômoda, ele já disse o local, certo? E observem que ele diz, esquecida há décadas, olha só, olha a questão do tempo, há décadas. Ou seja, é algo antigo, são peças antigas que ele está observando. E observe que ele ainda diz, no porão, certo? Observe que a ideia de no porão, voltando aqui comigo, a gente constrói aquela ideia de uma casa, certo? Observe que aquilo que foi colocado lá no porão é aquilo que já está desgastado, que a gente já não utiliza mais há tanto tempo e deixa guardado lá no local que não ocupa espaço, né? O espaço que a gente usa como funcional dentro de casa. O porão seria aquele lugar para guardar coisas que já não são tão usuais. Então, reforça mais ainda a ideia de algo antigo. Continuando aí os nossos versos, voltando ao nosso texto. Olha só, o que ele diz? Havia poeira nesse porão. Então, a ideia é de que estava esquecido lá,
já não iam há muito tempo. E o que ele vai dizer? Livros amarelados. Observem, fotos se partindo, um crucifixo. Observem os elementos, as peças que nós temos aqui desse quebra-cabeça. Livros, olha só, os substantivos. Livros, fotos, crucifixo, certo? O que mais a gente vai encontrar como peças desse quebra-cabeça que ele está observando? Acinzentado, sem brilho. Uma santa, cuja cabeça estava partida com o resto de cola no pescoço, cartas espalhadas, muitas folhas, olha só, muitas folhas, então aquela ideia do aspecto local que não foi limpo há muito tempo, né, gente? Estava cheio de folha, tipo aquele quintal que você não costuma varrer, passa o tempo, fica como? Cheio de folha, né? Dá aquele aspecto de algo que não é muito agradável aos olhos, olha só. Pétalas secas, certo? Mergulho fundo de cabeça do ancestral quebra-cabeça. Então, observem, a gente tem essa ideia de passado, mergulho fundo em cada peça, mergulho fundo em cada peça. Quais são essas peças? Exatamente o que os substantivos disseram para a gente observou, certo? Livros, fotos, o crucifixo, a santa, as folhas, as cartas espalhadas. E observem que a gente tem até a ideia do quebra-cabeça. Então, ele está observando ali, de repente, algo e procurando resolver um enigma. Observem também que a gente tem a ideia do tempo que passou, de algo esquecido, também em cada peça desses elementos. A gente pode observar os adjetivos que foram utilizados. Observe que os adjetivos vão caracterizar as palavras, né? Então, observe que os livros, olha só, os livros são uma peça do quebra-cabeça dele. Qual é o aspecto do livro? Amarelados. Olha só, aquele livro antigo, já passou muito tempo, as páginas ficaram amarelas. Fotos, olha só, fotos se partindo. Fotos que já estão quebrando. Observe que a expressão se partindo, aquelas fotos que já estão tão velhas que você tem que tomar cuidado, né? Porque se você pega com muita força, ela quebra, ela rasga, ela esfarela na sua mão. Um crucifixo acinzentado, observem, acinzentado, aspecto de velho. Olha só, sem brilho, uma santa cuja cabeça estava partida, ou seja, quebrada, com o resto de cola, cartas espalhadas, certo? Observem folhas, pétalas, e olha só como elas estão secas, certo? Então, observe que a gente tem exatamente aqui um eu lírico, a gente pode ter essa ideia de um eu lírico que de repente está focado, observando memórias, lembranças e revirando isso na sua mente, pensando no passado e, por ser um quebra-cabeça, talvez procurando entender, certo? Então, observe que nós temos aqui um texto, certo? Que foi escrito, e observe que a gente não tem aquela sonoridade do texto anterior, mas também temos uma ideia de uma profundidade para compreender, uma subjetividade também. Perceba que o eu lírico está analisando, refletindo, pensando nas suas memórias, nas suas lembranças, observando aquelas peças e tentando entender, talvez, algo que aconteceu no passado. Percebe que o quebra-cabeça, a intenção dele, do jogo, é resolver, né? Você montar e visualizar com clareza a imagem que o quebra-cabeça forma. Pode ser que a mesma ideia nós temos atribuídas aqui nesse texto, da pessoa que está refletindo sobre a vida, olhando as coisas do passado e como tentando entender o que aconteceu, né? Tentando lembrar, entender com clareza tudo aquilo que aconteceu. Então, observe que é uma temática bem profunda, uma temática subjetiva e que a gente tem no nosso poema, certo? E esse poema, observe que a todo momento eu estou falando em poema, tá, gente? O que é o poema? É o texto literário que nós acabamos de ler, certo? Quando nós falamos em poesia, nós estamos falando da arte, da obra, que necessariamente não pode não ser um poema, mas que desperta emoção, certo? Por exemplo, nós, quando lemos esse texto aqui, quebra-cabeça, observe que a gente pode ter os sentimentos remexidos, a gente pode se emocionar de repente com a leitura do poema, ou se divertir muito com a musicalidade, com as imagens construídas pelo poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Perceba que esses sentimentos que são gerados para a gente é exatamente a poesia, certo? É a emoção que a gente sente. Então, quando a gente fala em poema, estamos falando no texto,
ok? Quando falamos em poesia, estamos falando na obra que desperta sentimentos, que traz emoção. E perceba que a poesia pode estar presente no poema, pode estar presente numa fotografia, numa paisagem aí perto da sua região, que você observa, por exemplo, o pôr do sol. Você olha o pôr do sol e acha muito bonito, de repente se emociona, certo? Perceba que isso daí é o sentimento, é a poesia aflorando na gente. Ok, gente? Então observe que os nossos 2 textos são poemas que foram escritos em versos. Esses versos podem ser agrupados, certo? Quando são agrupados, eles recebem nomes diferenciados, quarteto, terceto, certo? E observe que no nosso último poema, observe que ele tem muito mais de 10 versos, né? Quando a gente conta as linhas, a gente encontra muito mais de 10 linhas, muito mais de 10 versos. Então a gente chama essa estrofe, essa organização aí, estrofe com mais de 10 versos, de irregular, né? Então é uma estrofe irregular, por ter mais de 10 versos, tá bom? Então observe que a gente pode ter essa organização diferenciada, a gente pode ter um recurso da sonoridade com as rimas, certo? Perceba que a escolha das palavras também é importante. No último poema, no Quebra-Cabeça, perceba que nós tivemos diversos elementos, palavras que remetem a algo que tem nas casas, ou seja, algo comum das pessoas. Mas observe que a descrição também, a caracterização desses objetos ajudou a gente a entender que aquele eu lírico está olhando para as suas memórias, tentando entender, compreender um passado, certo? E percebe que tudo isso a gente só consegue perceber se a gente interpretar, olhar com o sentido conotativo. A gente não pode ir para um poema, como esse que nós analisamos durante a aula, com um olhar denotativo, com aquela interpretação literal. A gente tem que perceber a conotação, o sentido figurado, os significados diferentes que uma palavra pode assumir. Certo, gente? Então, encerro aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero encontrar vocês em breve. Até mais, gente!